Oi, eu sou a doutora Ninesh. Hoje, dia 21, sábado, 21 de março de 2020, e esse é o nosso segundo vídeo. Eu queria primeiro começar a responder algumas das coisas que vocês deixaram nos comentários. Então, eu mais ou menos estou pensando falar os seguintes assuntos: sobre os sapatos, que várias pessoas perguntaram, né, da vestimenta, os sapatos, como faz essa questão de sair para a rua e volta quando precisar. Então, vou falar sobre isso. Queria falar um pouco também sobre os sintomas, né, e sobre alguns medos, né, que a gente tem, várias pessoas colocaram, né, o medo de morrer em casa de uma hora para outra. Então, como que vai ser essa questão, né? Trazer algumas informações para esclarecer melhor, que é a minha proposta com esses vídeos. E também pensei em falar um pouco sobre as pessoas que moram sozinhas, tá? Então são esses assuntos que eu anotei aqui, se eu não me esquecer, são essas as coisas que eu pretendo falar, tá bom? Então, primeiro, entender que hoje, dia 21, né, nós estamos já numa nova fase da doença, né? Então, assim, a gente tem uma primeira fase que são os casos importados, quando a doença ainda não está no país, e as pessoas que transmitem a doença são pessoas que viajaram para o exterior e que chegam no Brasil doentes. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase, quando começa a haver transmissão local. Então, assim, esses pacientes que vêm de fora transmitem, e esses que já estão doentes aqui dentro do país se contaminaram dentro e começam a contaminar outras pessoas. Então, a gente também já passou dessa fase. Então, ontem, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente entrou na terceira fase, que é a fase de transmissão comunitária, ou a fase de transmissão sustentada, tá? Então, agora vai virar aquela curva que aumenta bem rapidamente, né? Não tem mais como saber quem contaminou quem da onde, e só começam a vir casos e casos e mais casos. E isso também implica em todas essas questões de saúde, né? Saúde pública, dos hospitais, da falta de possibilidade de fazer realmente os exames em todo mundo e diagnosticar e confirmar, né? Então, um país como o Brasil, com certeza, uma das características principais nessa pandemia vai ser a subnotificação, certamente, tá? Muito bem, eu estava vendo agora mesmo online, né, os dados do mundo. Então, nós temos, cadê? Aqui, 300 mil confirmados agora, nesse momento, 300 mil confirmados no mundo inteiro, 12.762 mortos. No Brasil, dados que não devem estar atualizados ainda os de hoje, 1.021 confirmados, 15 mortos. Então, já estamos numa fase bem complicada da doença e daqui para pior. Então, assim, a recomendação de se isolar o mais rápido possível. As pessoas que estão próximas a mim já sabem que já faz mais de uma semana que, na verdade, foi na quarta-feira anterior a essa, já não sei mais data de nada, que eu comecei a recomendar para as pessoas não saírem de casa, para já se acostumarem com que esse isolamento e tal. Este final de semana realmente é um momento bem crucial, então, assim, o ideal mesmo é que ninguém saia mesmo para nada. Eu tenho certeza que nenhum de nós, porque assim, este vídeo, este público que me assiste, com certeza é um público extremamente privilegiado. Não estou falando para morador de rua, não estou falando para a população de periferia, em condições de extrema pobreza, rural, em condições de sem água, sem teto, sem... né? Então, assim, eu sei que este vídeo, para quem está chegando, é uma população que tem um teto e que tem pelo menos 1 quilo de arroz dentro de casa e que tem algum tipo de comida. Então, assim, coma isso, ninguém está querendo que você coma uma comida deliciosa e maravilhosa, que você se alimente com o que tem lá no seu armário hoje, se vire. Uma das coisas talvez legais disso tudo, depois que as pessoas vão aprender a cozinhar de novo, né? Faz papá de arroz, se tiver arroz, faz papá de arroz. Entra no meu site e pega a receita. Mesmo que você não tenha cateto integral, faz.
Então é isso. Então não saia de casa este final de semana, né? Que é a época em que realmente a curva vai subir mesmo. Sim, então assim, o que que acontece? A gente tinha falado no vídeo anterior, no vídeo 1, né? Sobre a questão da vestimenta e tal, né? E como que o vírus se transmite, tudo isso. E aí agora, e várias pessoas perguntavam, tá, e os sapatos, como é que faz com os sapatos? O que que a gente faz com os sapatos? Não, os sapatos é a mesma história. Só que assim, o que que acontece? O sapato é uma coisa que agora você quase não vai usar. Tipo, você vai ficar dentro da sua casa, provavelmente você vai usar descalço, com uma meia, não sei como é que vocês ficam em casa. É bem legal ficar descalço quando não tá frio. Um ótimo conselho, né? Aterrar o pé, sentir o pé, a planta do pé, tonificar esse ponto super importante que é o R1, né, na planta do pé, né, com movimento, com massagem. Então, se não tiver frio, é ótimo, tá? Quando você vai sair para a rua, quando você volta da rua, teu solado, ele pisou num monte de vírus, em um monte de lugares, se contaminou, alguém espirrou em cima do seu sapato, alguém tossiu, enfim, tem vírus no seu sapato, beleza? Várias pessoas me perguntaram quanto tempo o vírus dura no asfalto. Não sei, não faço ideia. Não sei se alguém está investigando isso, porque na verdade eu não acho assim muito relevante. O trabalho que eu mostrei ontem, que era do dia, quando que era? 17, 18, do dia, foi publicado no dia 18, que estudava algumas das superfícies. Lembram que eu falei, cadê meu papelzinho, minha colinha? Eu falei que em aerosol ele ficava 3 horas, em plástico e aço inox 72 horas e em papelão 24 horas. Eles não estudaram em asfalto, então não tem. Então, assim, o que acontece? O vírus está lá no asfalto. Alguém espirrou, tossiu, vomitou, sei lá, cuspiu, né? Cuspiu, né, no chão e tem vírus que você pisou com o sapato. E aí, de novo, a mesma história. O vírus, ele... Primeiro, você não pisa no vírus como você pisa, sei lá, num caramujo, que você pisou no caramujo e matou o caramujo. Não é isso. Tipo, o vírus é diferente. Ele vai ficar no sapato. Só que você não vai chupar o sapato, né? Com certeza você não vai lamber o seu sapato. Você pode ser um lambe-botas, mas acho que você não vai lamber o sapato. E é isso. Então, o vírus ficou no sapato. Você chega na sua casa... Primeira coisa, você tira seu sapato. E o sapato é complicado, porque ele tem cadarço, ele tem aquela, sei lá como que chama aquilo, aquela lingueta do tênis, ele tem, enfim, ele não é uma superfície totalmente fácil de limpar, né? E não faz muito sentido ficar limpando necessariamente o sapato, você vai colocar a mão mais no sapato, então, não sei, eu acho que o mais prático é você deixar uma caixa de papelão do lado da entrada da sua casa. E você chega em casa, a primeira coisa, você tira seu sapato e coloca nessa caixa de papelão. Se você puder deixar do lado de fora da porta, melhor. Se você não pode deixar do lado de fora, do lado de dentro, você deixa isoladinho ali, tranquilinho. Aí você chega, tira o sapato e coloca nessa caixa. Os vírus que estão no sapato, de novo a mesma história de ontem. Eles não são baratas. Eles não são igual a barata que vai entrar por baixo da porta, que vai invadir sua casa e ficar correndo atrás de você, te perseguindo, né? Quero pegar um humano. Não é por aí. O vírus vai ficar dentro do sapato, esperando alguém tocar nele, levar a mão na boca para ele poder finalmente achar uma mucosa e achar as células epiteliais, que são o que ele quer, entendeu? Ele quer essas células endoteliais, na verdade. Então, é isso. Deixa o sapato lá na caixa, tranquilo. Você contaminou sua mão, porque você tirou o sapato e porque você estava na rua. Então, você está contaminado. Então, você chegou em casa, deixou o sapato lá na caixa. Se você quiser, você leva essa caixa lá para uma área externa. Também é legal, põe no sol, tá tudo bem. Não estou dizendo que o sol mata o bicho, mas assim, legal, melhor ventilar. Ele também não vai sair voando, pegando os vizinhos, entendeu? Você pode deixar lá na área externa, tudo bem. E sempre cuidado para quem tem filhos pequenos e tal, porque os meninos não vão entender e podem mexer. Aí já é outra história. Tô falando numa situação que você vai deixar o sapato numa caixa e que ninguém vai mexer. E que você vai pegar esse sapato quando você for sair de novo e tudo bem. Você vai sair da sua casa com os bichinhos de novo para fora, tá? Você chegou, tirou o sapato, tirou tua roupa. Aí vem uma outra questão. Você pode lavar a roupa todos os dias? Pode. Você chega, tira a roupa como eu falei ontem. Você também pode deixar a roupinha amontoada no chão.
básico, né? Você tira tudo e coloca, deixa jogado no chão. De novo, os bichinhos não são formiguinhas que vão sair andando por aí pela casa. Vão ficar ali na roupa no chão e você não vai encostar mais naquilo e tudo bem. E amanhã você vai ter que sair de novo por X motivo, que eu espero que você não tenha que sair, você coloca aquela mesma roupa e sai. Ou você lava com água e sabão e você lava o sapato com água e sabão, tanto faz. A questão é, esse sapato e essa roupa não entra mais para dentro da sua casa, eles ficam no local que você determina e tal. Depois que você fez isso, você vai entrar no chuveiro, tomar um super banho com sabonete, você vai ensaboar bem todas as partes que podem ter sido expostas às tuas próprias mãos, você pode ter encostado no rosto, você pode ter encostado nessa parte aqui, por exemplo, eu estou sem camisa, eu posso ter encostado aqui para coçar, então você vai lavar teu corpo o máximo que você puder com bastante sabão. Acabou, não precisa se passar álcool inteiro no seu corpo, você vai sair do chuveiro, você vai vestir outra roupa e você vai ficar em casa, tá bom? Então, eu acho que a questão que eu queria falar do sapato era isso, não lembro se tinha mais alguma coisa. E eu acho que nisso também é importante pensar essa história, né? Tanta coisa que muda, né? De repente você, toda hora você tinha que trocar de sapato e colocar um sapato X que combinasse com não sei o quê. Tipo, que história de combinar, sabe? Por que tantos modelos de sapatos? E por que tantos sapatos? E por que uma estrela, blogueira, famosa, não sei do que, mostra um closet inteiro de sapatos, sabe? Tipo, aonde que a gente tá com a cabeça, sabe? Aonde que a gente foi parar? Hoje em dia, em pouco tempo dessa pandemia, a gente olha para umas coisas e acha tão ridículo, né? Abrir o YouTube para procurar não sei o que, aí na minha lista, assim, de lado de todas as coisas importantes do YouTube para você ver já agora, sugestões do YouTube, tinha tudo do coronavírus, de repente tinha um blog no meio que era, sei lá, como se maquiar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, assim, de repente você olha para aquilo e você fica chocado, porque 2 semanas atrás aquilo, sei lá, não te chocava, não te parecia tão ridículo assim, mesmo que você não entrasse para ver, né? Mas, de repente, tudo isso ficou tão besta, né? Tão, né? Enfim, para que tanto sapato? Você vai ter um sapato para sair de casa e você não vai usar mais sapato em casa, então não sei para que você tem tanto par de sapatos em casa. Enfim, é isso. Acho que na questão do sapato, por que de papelão? Tá claro, né? Então, papelão, ele fica 24 horas vivo, vai ficar os vírusinhos ali 24 horas, aqui 24 horas não tem mais vírus lá. Você pode até enfiar a mão lá dentro, não recomendo, mas enfim, porque pode ter bactérias, né? Mas assim, não vai ter mais o coronavírus, não vai estar mais lá, tá? E aí, o que acontece? Se você fica... Tá, e porque... Engraçado, né? Tipo, isso, alguma pessoa me perguntou, e aço inox, né? Tipo, aço inox não é genial, fantástico, super... Não, aço inox, já viu, 72 horas. Então, o que acontece com o aço inox? Ele é genial e fantástico para um bloco cirúrgico, porque você depois coloca num autoclave, num processo de aquecimento e aí mata os bichinhos, todos, não fica nada, tanto que você abre um corpo humano e enfia um monte de coisa lá dentro de aço inox, tá? Então, veja só, o aço inox, ele não é a melhor superfície do mundo se você não tá colocando numa autoclave para esterilizar, tá bom? Então, melhor o velho papel e o papelão, que em 24 horas não tem mais vírus. Agora, vamos supor, você está trancado dentro da sua casa, você fica 7 dias sem sair absolutamente, você e a sua família, 7 dias. Passou 7 dias, não tem ninguém doente em casa, acabou a história. Tipo, se nada de fora entrar, se nenhum objeto, produto, pessoa entrar na tua casa, você está livre. Não tem mais vírus lá dentro, não tem como, não tem, entendeu? Então, olha só, tipo, você tá totalmente fora de qualquer risco. Então, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é quase impossível, que as pessoas vão ter que sair para algumas coisas, mas pensa bem nessa situação. Se quanto menos você sair, se você não sair, o vírus não vai se autogerar lá dentro por não sei por quê, porque explodiu um vírusinho lá dentro porque caiu pela janela. Não é assim que funciona, porque entrou voando pela janela aberta. Aliás, deixa todas as janelas abertas o máximo de tempo possível para ventilar o ambiente. Muito legal. Então, essa era a primeira coisa que eu tinha falado. Qual que era a segunda? Já esqueci. Dos sintomas, eu acho? Dos sintomas. Então, os sintomas, vamos lá. Entender os sintomas, né? Então, você tem uma primeira parte da doença, né?
um primeiro estágio da doença, que são 80% dos pacientes que vão pegar coronavírus, vão ficar nessa primeira leve fase da doença. Então, o que você vai sentir nesse momento? Você tem duas situações, uma que a gente chama de resfriado e outra que a gente chama de síndrome gripal. Não é gripe, porque gripe é influenza. Então, uma primeira situação que seria um resfriado, você vai sentir que você está resfriado. Então, você vai ter coriza, sim, tá? Que muitas pessoas perguntam, tem coriza? Tem coriza, sim. Você pode ter uma tosse seca no começo e uma dor de garganta. Quase todos os pacientes relatam que tem uma dorzinha de garganta, uma estranha na garganta. Pode fazer gargarejo? Pode, tipo, não sei se tem nada comprovando, tá? Mas claro que pode fazer gargarejo. Eu queria também falar isso, uma coisa aqui, um parênteses. Eu sou pediatra de base, atuo como pediatra no posto de saúde da Prefeitura de Bertioga. Então eu sou aquela pediatra assim, né, que trata as criancinhas, que vê crescendo, que fala de alimentação, que vê uma gripezinha aqui, uma gripezinha ali, uma doença respiratória, uma asma, alguma coisa de pele, umas diarreias e pronto, acabou. Então não sou uma especialista médica de linha, infectologista, que trabalha em UTI. Então tem um monte de coisa que eu não faço a menor ideia. E depois, a minha grande paixão é a medicina chinesa, eu atuo em São Paulo como médica da medicina chinesa, acupunturista, enfim. Então, assim, minha praia é muito outra do que essa que está sendo tão necessária hoje, tá? E, então, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, as minhas informações técnicas, médicas, elas são poucas, entendeu? Em relação ao que outras pessoas muito mais capacitadas do que eu têm para falar sobre a doença. Quando eu vou falar uma coisa aqui para um público que não sei nem quem é que está ouvindo, eu também não tenho como afirmar coisas que eu não olhei, pesquisei, né? E pesquisar é uma palavra que, assim, hoje em dia está meio banalizada, né? Eu conheci uma vez uma pessoa que se apresentou como pesquisador e eu toda empolgada, tipo, querendo saber um monte de informações. E aí, deduzi, né, se a pessoa é pesquisadora, que, né, era médico ou biólogo ou alguma X coisa. E aí eu fui ver que não, que ele não tinha nenhuma profissão assim relacionada com a área biológica. E quando eu fui ver no site quem era essa pessoa, e ele se denominava pesquisador. E aí eu entendi que para ele ser pesquisador, ele se considerava um pesquisador porque ele pesquisava no Google, né? Então, assim, não é piada, não. Tipo, é sério. Então, assim, pesquisador não é quem pesquisa no Google, tá bom? Tipo, pesquisador é um cara que fica horas sentado frente a fazer projetos de pesquisa científica sendo aprovados. E são esses projetos de pesquisa científica que embasam os conhecimentos, não é? Mas eu acho que isso não é bem assim. Eu estava num mundo de terra plana tão estranho, entendeu? Tão estranho. Mas, enfim, é isso. Então, eu como médica, que não sou pesquisadora no momento e que não tenho tanta formação nem tanta prática numa questão de infectologia, eu estou tentando transmitir os conceitos de uma forma mais simples, como eu falei da outra vez, até mais infantilizada e com exemplos mais metafóricos. Mas quando eu falo uma coisa, se eu afirmo uma coisa, eu tenho que ir atrás. Isso leva um super tempo. Pesquisa científica em inglês, você tem que baixar artigo, você tem que entender se aquele artigo é legal ou não, se ele é válido ou não, qual é o N que ele trata, tipo, quantas coisas ele avaliou, enfim, então é um tempão que leva para você afirmar uma coisa e outra. Então tem muita coisa que se vocês perguntam que eu não sei, eu vou falar, cara, não sei, e também não tô afim de procurar, porque eu tô afim de gastar meu tempo com outras coisas que me interessam mais. Então, assim, não dá, tá bom? Porque eu não sou pesquisadora do Google, tá? Então vamos aos sintomas, tá bom? Então, primeiro quadro leve, 80% dos pacientes é a forma de resfriado. Então, coriza, tosse, dor de garganta. Ponto, final. Segundo quadro, também leve, considerar o gripe, mas já é uma síndrome gripal, não é uma gripe porque não é causada por influenza, é uma síndrome gripal do coronavírus. Ele vai ter tosse, febre, tá? Tosse e febre. Esse é o primeiro ponto. Pode ter uma pneumonia, mas é uma pneumonia que a gente considera leve porque ela não tem hipóxia, ela não tem falta de oxigenação. Então, assim, pneumonia, pneumo é pulmão, pneumonia é uma infecção do pulmão, diferente de uma bronquite, que é no brônquio, uma bronquiolite, que é no bronquíolo, uma laringite, que é na laringe, são diferentes partes do tubo respiratório. Então,
Pode um quadro de coronavírus ter pneumonia? Sim, tem pneumonia, tá? Então, mesmo assim, pode ser considerado leve porque ele não está tendo hipóxia, tá? Então, 80% dos pacientes vão ficar nisso aí e vão melhorar e vão sarar. E eles não vão para lugar nenhum, eles vão ficar em casa, eles vão não ser tratados, porque não tem tratamento, vocês sabem bem disso, né? E vai passar. Por quê? Porque o próprio sistema imune vai comer Pac-Man, sabe? Pac-Man. Vocês são da época do Pac-Man? Então, comeu o bichinho, acabou, entendeu? Resolveu o problema, 80%. Aí depois você tem um quadro que é mais grave. E aí que tá o problema, né? Então, assim, 15% dos pacientes vão evoluir com falta de ar. Falta de ar, hipóxia, né? Falta de oxigenação. Essa pneumonia é mais grave. E daí pode evoluir para um quadro mais severo de falta de ar, que é 5% dos pacientes com insuficiência respiratória, de tanta falta de ar, não consigo respirar, eu faço um esforço e não consigo respirar. Esses pacientes vão precisar de uma ventilação mecânica, de um aparelhinho que ventile por eles. Não tem outra coisa a ser feita. Aí eles vão precisar de um serviço de saúde, aí eles vão precisar de um respirador, eles vão ficar 14, 15 dias, 20 dias no respirador para poder sair dessa, tá? 2 a 6% vão morrer. Não vão ter como, eles vão morrer, tá? Então, e aí, assim, além dessa insuficiência respiratória, aí começam todas essas coisas. O choque séptico, né? A insuficiência, a falência múltipla dos órgãos, problema renal, uma série de coisas que são secundárias a esse processo que vai só piorando, tá? É um percentual pequeno dos pacientes, essa é a evolução da coisa. Então, eu acho que eu falei dos sintomas. E aí, o que acontece com esse medo que todos temos, né? Que é um medo meio ancestral da gente ir dormir e não acordar no outro dia, né? Então, assim, em princípio, principalmente para as pessoas que moram sozinhas, né? Que falam assim, meu Deus, mas eu morrer na minha cama, e, né? Não é bem assim que vai acontecer. Então, se você está infectado, se você já passou por essas fases, se você viu que, bom, começou com uma coisinha, dor de garganta, tosse, febre, putz, estou com coronavírus e estou em casa. Você vai começar a sentir falta de ar, entendeu? Tipo, não é que, assim, não é uma morte súbita dormindo. Tipo, você não vai morrer subitamente dormindo e, meu Deus, nem vi que morri. Não, não é bem assim. Você vai, tipo, não é um infarto fulminante, tipo, morri, entendeu? Não é uma criança que engasga no leito e quando você vai ver, estava mortinha no leito. Não, não é isso. Você vai ter falta de ar. Então, mesmo que você more sozinho, você vai ter recursos e formas de você se comunicar para você perceber, cara, piorou, tô com falta de ar, preciso ir no hospital, preciso ir para uma unidade realmente para ser examinado e para ser tratado e para ser acolhido e para colocar um respirador em mim. Então, calma, que é isso, tá? Você vai ter esse feeling da sua gravidade, você vai ter como resolver. Então, assim, essas pessoas que moram sozinhas, realmente é uma questão bem complicada emocionalmente, né? Eu tenho atendido online várias pessoas com essas neuras, essas angústias e esses medos, tá? E são bem reais e bem claros. Então, assim, é importante quando a gente tem informação, a gente consegue lidar com medo de uma forma diferente. Pelo menos vamos ter medo do que para ter medo. É para ter medo? É para ter medo, mas há coisas concretas, então, e que pode ser, em certa forma, resolvidas se você se isola, entendeu? Então, assim, umas dicas que eu anotei aqui pensando nessas pessoas que moram sozinhas. Então, assim, olha só como é que tudo muda, né? Tipo, de repente, né? De repente, assim, a gente tá no meio disso e começa a perceber que morar em prédio, um em cima do outro, um negócio meio maluco, e ao mesmo tempo, assim, eu morei, sei lá, não sei quantos anos, não sei nem quem eram os vizinhos, entendeu? Nem de cima, nem de baixo, nada. De repente, agora vai precisar saber, a gente vai precisar saber quem são os vizinhos. Então, se comunicar com esses vizinhos, interfones, saber os interfones, como que liga para os outros. Talvez esses vizinhos sejam os primeiros a poder me auxiliar se eu moro sozinha e passo mal, né? Bom, celular, telefone, essas coisas, interfone. Eu acho importante você deixar uma cópia de uma chave sua da entrada da sua casa com algum desses vizinhos, falar, cara, eu moro sozinha, tá aqui a chave, se eu te ligar, sinto muito, vou te ligar, você abre, me ajuda e beleza, tá?
deixar, tipo assim, você deixa a chave com o vizinho e você deixa a chave na tua fechadura e ninguém entra mais. Então, não deixa a chave na tua fechadura, fecha a porta, tira a chave, para se uma pessoa precisar te socorrer, a pessoa ter uma chave, uma cópia da chave, tá? Enfim, não sei o que era. Que eu escrevi mais alguma coisa aqui sobre essa questão do morar sozinho, eu acho que era isso, sobre o medo de morrer, era isso, sobre os sintomas, acho que era isso que eu queria falar hoje. Depois eu vejo as coisas que você me pergunta, me falem, que outras coisas que eu posso falar. Tô com a sensação de que era alguma coisa mais para falar, mas acho que agora não lembro, tá bom? Espero que esteja sendo útil esses vídeos. Os comentários foram bem legais, eu fiquei bem feliz. E é isso. Vamos em frente com essa história toda. Vamos sair dessa, fazer a nossa parte, proteger os nossos queridos, fazer redes de apoio. Acho que todo mundo vai surtar em algum momento, vai ser pesado, vai para longe. Isso aqui não acaba antes de agosto, setembro. Então, vai ter mortes em volta, vai ter situações ruins, mas também vai ter situações muito boas, tá? Então, vamos tentar entender, assim, o que a gente pode realmente ser um humano melhor com tudo isso, né? E parar um pouco para olhar para o lado, para olhar para o vizinho do lado, de cima, de baixo, né? E fazer a nossa parte, tá bom? Um abraço para vocês e assim que der, gravo outro vídeo quando tiver mais coisas para falar, tá bom? Um abraço.